Learning corporate English has never been easier with Richards. We bring an exclusive and unique experience to our students every single time we meet. Our instructors are full of energy, have a strong business background, and are here for you with live training sessions ready to help you boost your career through group dynamics, hands-on simulations, presentations, and lots of live interactions during the group lessons with other participants who are at the same level as you. This is a powerful program that will help you communicate effectively with others in a corporate environment, giving you the tools you need to excel in corporate English in a real business setting. Do the program anywhere you'd like, from your company, your home, or even traveling. We are practical, focusing 100% on corporate speaking, because we know we can't let you have the same frustrating experience again. No matter the level of knowledge or fluency you have in English, we've got the right fit for you. Richards, the #1 choice from Brazilian professionals. Click on the link below to reach our commercial team to take the most important step in your career today. Developing people and transforming companies since 2005. Eu acho que a forma como a gente vai sendo apresentado a língua e a forma como a gente vai sendo conduzido a dominar a língua, eu acho que é muito leve, é muito simples. Eu acho que isso facilita muito o aprendizado. Muitas escolas, depois que veio a pandemia, elas obrigatoriamente tiveram que mudar para o formato online. A Richard não, a Richard já operava dessa forma. E essa questão da praticidade, para mim, que sou uma pessoa muito prática, é assim, o grande diferencial. Sem levar em consideração dados muito técnicos, mas para mim eu entendo que é 50% de cada lado, sabe? Eu acho que a Richard tem um papel, sim, fundamental, porque ela vai me dar estrutura para desenvolver e com os meus 50% fazer com que isso alavanque a minha carreira. Isso para mim é uma das coisas que mais me atraiu e mais vem me motivando a continuar a fazer esse curso. Olá, seja bem-vindo à nossa live, mas antes de começar, eu tenho uma pergunta para você. Você já está logado na sua conta Google? Por que dessa pergunta? Caso você não esteja logado, você não vai conseguir interagir conosco através do chat. O YouTube, ele só permite que pessoas logadas à conta Google estejam aptas a escrever alguma coisa no chat, a interagir conosco. Então, para que você possa participar da melhor maneira possível dessa live, vamos fazer isso agora? Se você não sabe como fazer, é fácil, eu te explico. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês então. Então, no canto superior direito, você vai ter um botão, se tiver em inglês, vai estar escrito Sign In, em português, Fazer Login. Só clicar nesse botão, ok? Você vai escolher uma conta tua de preferência. Se você não tiver uma conta já aqui, é só você colocar teu e-mail e senha, mas aqui no caso eu já tenho a minha conta. Clico na conta. Vai vir para senha, coloco a minha senha e dou Next. E pronto, eu já estou apto a poder participar de todas as interações pelo chat. É isso aí, fique agora com a nossa live. Hello guys and welcome to one more great live. It's a pleasure to have you guys here. I see a lot of students. I see people from other companies. Thank you so much for joining us in this great event. I want to share a lot of great content with you, but I'm gonna have to do it in Portuguese. Unfortunately, not everybody here speaks English, so we're gonna do that in Portuguese. Okay guys, I hope you guys like it. If you have questions and comments, please use the chat to talk to us. All right? I want to interact with you in this knowledge sharing here. Guys, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Nogari, sou o CEO da Richards Corporate English and Consulting. Nós somos uma empresa especialista em desenvolvimento de fala em inglês a curto prazo. E hoje eu estou aqui para, essa live tem uma função muito legal. Apesar de a gente não focar
nada exclusivo de business hoje, termos, enfim, nós vamos falar de algo muito importante para o desenvolvimento de vocês. Vamos falar um pouquinho de mercado. Eu quero demonstrar para vocês como é que esse mercado ele atua, o mercado de inglês, no cenário brasileiro, e como que vocês podem fazer a diferença no meio corporativo, como vocês podem fazer a diferença na carreira de vocês, e o que a língua pode agregar, e como vocês devem se comportar e pensar em relação ao idioma, tá? Agradeço todos que estão aqui. Eu gostaria que vocês colocassem no chat para mim a empresa aonde vocês estão, tá? De que empresa vocês são. Usem o chat aqui para a gente se comunicar. Se vocês tiverem alguma pergunta ou comentário, usem o chat, tá? Não se preocupem com o material, nós vamos disponibilizar todo o material no final da live, para quem ficar até no final, com senha, então vocês vão ter acesso todo o conteúdo que a gente vai falar hoje aqui. Obrigado, Marcos, aí por entrar, Carlos, Wilson, Fábulos, legal, pessoal, obrigado pela participação de vocês. É sempre muito bacana quando a gente tem uma interatividade, a gente tem um público participante, isso nos traz um feedback muito legal e um nível de retenção bacana e nos estimula a continuar fazendo as lives, tá, pessoal? E lembrem de compartilhar para a próxima live, daqui 15 dias, lembrem, a cada 15 dias nós fazemos uma live, compartilhem com as equipes de vocês, compartilhem nas empresas de vocês, tá? Porque a gente sempre está compartilhando conhecimento muito interessante em relação a business, a negócios e como desenvolver carreiras baseadas na língua. Tá? Tem um link na descrição do vídeo, o Júnior está me chamando a atenção aqui no WhatsApp, tá? Para o pessoal entrar no grupo de WhatsApp. Eu recomendo que vocês entrem no grupo de WhatsApp nosso. Lá você já vai ficar ciente de todas as lives que a gente vai fazer. A gente não está fazendo mais aquele processo de se inscrever para a landing page, depois confirmar a presença. Não vai ser mais necessário, a gente já está jogando direto o link. Então, na descrição aí da live, clica e faça parte do grupo de WhatsApp, que a cada 15 dias a gente tem uma live bem legal para vocês, tá? E para depois, para pegar o material também, não esqueçam, Fernando da Bisfarma, legal, Fernando, obrigado por participar. Nosso aluno Alan também, legal, Bisfarma, Drylock, legal, Fábulos, bem-vindo, bacana, pessoal. Mazuca, presente, Evandro Oroagri, legal, pessoal, obrigado aí pela participação de vocês, tá? Bom, vamos direto à live, tem bastante coisa que eu quero falar para vocês e vamos repartir a nossa live em algumas fases. Então, a primeira fase, e o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é o que o profissional fala, né? O que o profissional que fala inglês faz que eu não faço. Então, esse vão ser um dos tópicos que a gente vai falar durante a live. Mas antes de chegar no ponto principal, antes de chegar no core, eu quero compartilhar alguns fatos e alguns números com vocês, só para vocês entenderem o que acontece em termos nacional e como vocês podem melhorar a performance de vocês, a retenção na língua de vocês, com as dicas que a gente vai dar hoje na live, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho desse mercado e como é que esse mercado tem reagido ao longo dos anos, tá? Só para vocês terem uma ideia, em 2016 a gente ocupava a 41ª posição em nível de fluência entre países que não têm inglês como língua oficial, tá? Essa era a posição nossa em 2016. Em 2020, nós pioramos, nós caímos da 41ª para a 53ª posição. Quer dizer, a gente está ficando bem distante dos países que têm pessoas mais desenvolvidas. Só para vocês terem uma ideia de números, tá? Menos de 2% dos profissionais brasileiros falam inglês, tá? Olha só a oportunidade e a vantagem que vocês podem ter, tá? E numa população geral agora, vamos tirar o meio corporativo, nós temos menos de 4% de falantes de inglês no Brasil. Tá? E, pasmem, mais de 80% dos brasileiros já tiveram algum tipo de experiência com idioma ou em escolas, ou professores particulares, ou cursos online, com nível de retenção, ou intercâmbios, enfim, com nível de retenção muito baixo. E a gente precisa entender, né? Por que esse percentual é tão baixo? E por que a gente tem tanta dificuldade de se desenvolver na língua, né? E começar a usar a língua no dia a dia, né? Em calls, em reuniões, como uma ferramenta de trabalho para vocês. Vamos entender um pouquinho esse cenário antes da gente chegar lá na solução, tá? Bom, acho que o primeiro ponto principal, a gente fala aqui um pouquinho agora da nossa estrutura de ensino no Brasil, tá? E depois a gente vai chegar no inglês. O que acontece desde a pré-escola até o ensino superior? Nós somos educados de uma maneira passiva, tá? O que é uma maneira passiva de ensino? É onde o professor
fala, né, explica um tópico, passa uma matéria e os alunos executam exercícios, né? É muito comum no Brasil ainda a gente ver carteiras enfileiradas em pré-escolas, em cursos superiores, enfim. O nosso relacionamento com o desenvolvimento é passivo o tempo todo. Esse é um fato principal e está extremamente relacionado ao nível de retenção. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso ali na frente, tá? O que nós somos educados ao longo do tempo? A decorar conteúdos de apostila ou, né, para quem está em faculdade, em pós-graduação, sets de slides para passar em provas. É isso que a gente costuma fazer, né? A gente se prepara para uma prova, estuda, faz uma prova, daqui 2 meses você não lembra mais nada, né? Nós somos treinados para esse tipo de rotina sem muita retenção. Tá? Esse é um ponto que pega em todos os níveis de educação. E a grande maioria não consegue experimentar o lado prático do desenvolvimento. E a língua requer muito isso. A gente precisa colocar a mão na massa, precisa ter erros, precisa ter acertos, você precisa ver outras pessoas acertando e errando para gerar a tua consciência de fala e vice-versa. Outras pessoas precisam ver você acertando e errando para gerar a consciência de fala neles, né? Então, tirando os cursos de graduação, vamos falar um pouquinho de graduação, né? Tirando os cursos de graduação como odontologia, medicina, que precisam realmente do lado prático, os outros cursos são muito teóricos, né? Eu costumo usar o meu exemplo, eu sou formado em administração de empresas, né? E eu aprendi a usar uma HP num curso fora da faculdade, né? Porque meu professor falava assim: Ricardo, você tem que saber fazer esses cálculos financeiros na mão, porque é importante você entender estrutura. Concordo com ele, mas a gente tem que ser prático e o mercado e as faculdades e as instituições de ensino precisam nos preparar para a realidade, né? Então, a gente sempre precisa correr atrás para ganhar mais conteúdo, né? E a gente sai com essa impressão sempre da faculdade, né? Poxa, eu saí da faculdade sem saber muito bem que rumo tomar e parece que eu aprendi muito mais nos estágios que eu estava do que necessariamente dentro da faculdade, né? E o TCC em alguns cursos, principalmente em business, né, administração de empresas, é a chance que a gente tem de montar uma startup, né, de botar a mão na massa realmente, de fazer pesquisas de mercado, de entrevistar pessoas para a abertura de um novo negócio, né? Então o TCC acaba sendo uma das únicas opções ali que a gente tem de realmente experimentar e vivenciar, colocar a mão na massa. E a gente sai com essa impressão da faculdade de que, poxa, para onde que eu vou agora? Agora eu preciso fazer um mestrado, agora eu preciso fazer uma pós-graduação, agora eu preciso fazer um MBA, porque eu preciso de desenvolvimento, né? Eu preciso de mais conhecimento. Então a educação no Brasil vai por um caminho não muito prático, diferente de países desenvolvidos, né? Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos e uma das primeiras provas que eu fiz nos Estados Unidos nós já fizemos em duplas ou em trio. O resultado foi muito melhor. Eu perguntei para o professor, falei: professor, por que nós estamos fazendo uma prova em dupla? Isso é prova mesmo? Está valendo nota? Ele falou: não, tá. Você vai ver que em 2 ou 3 vocês vão pensar muito melhor do que um só. Então, quer dizer, a abordagem de desenvolvimento é diferente. A Richards tem parceria com faculdade dos Estados Unidos e a gente vê isso com muita frequência. Nós estivemos lá em 2019, antes da pandemia, foi nossa única viagem com um grupo de professores, e lá você vê, né, a hora que os professores chegaram e falam: poxa, tá todo mundo trabalhando em equipe, né, existem bancadas de desenvolvimento, mesas junto, enfim, é uma outra abordagem de colaborativa, de trabalho de equipe, o que a gente não vê acontecendo no Brasil, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho do que é uma estrutura passiva de ensino, que é onde a gente está enquadrado. Agora vamos falar um pouquinho de inglês, aonde que a gente entra, né? E o que vocês devem prestar atenção nesse mercado, tá? Esse mercado está baseado em 5 grandes pilares: escolas tradicionais, cursos online, professores particulares, youtubers e aplicativos. Esses são os 5 pilares do desenvolvimento de inglês no Brasil, que está no mercado desde a década de 50, né? As escolas tradicionais, os cursos online vieram depois, professores particulares nessa esteira, os youtubers, né, de 5 anos para cá, infestaram no mercado, e aplicativos de desenvolvimento, né? Então, só para vocês terem uma ideia, como eu falei lá no começo, a oferta, né, aquele gráfico que eu mostrei para vocês do nosso nível, né, o nosso ranking caiu, né, de 41ª para 53ª, e a oferta, pessoal, por cursos de inglês, nesses últimos 4 anos, dobrou no Brasil. Quer dizer, a oferta dobrou e o nosso nível de fluência caiu. Quer dizer, tem alguma coisa errada, né? Então tem mais pessoas ensinando a língua, né, através de plataformas online, professores, escolas, e o nosso nível nacional só tem caído.
tá? Tem alguma coisa muito errada aí, vocês vão entender o que está certo e o que está errado, tá? Pessoal, ó, eu vou falando aqui, se vocês quiserem interagindo, fazendo perguntas, vamos usando o chat aqui que eu tô com vocês, tá? Eu vou falar um pouco mais rápido aqui, que a gente tem bastante slides para percorrer. Parem e pensem no seguinte ponto. Quantas escolas existem na cidade de vocês? Em São Paulo tem uma escola em cada esquina, né? Agora, pare, né, e pense. Pensando em tudo, pensando nesse número, né? Pensando no número de escolas espalhadas no Brasil, por que tão poucas pessoas são fluentes, né? Se tudo que tivesse no mercado, as escolas, os youtubers, os aplicativos, os cursos online, dessem tanto resultado, a gente não estaria do jeito que a gente está hoje. Pessoas que buscam, como vocês, precisam do desenvolvimento, precisam da língua porque atuam em empresas multinacionais e acabam patinando sem muito resultado por muitos anos, tá? Esse é o nosso cenário e esse é o foco das escolas, né? O foco principal de uma escola, só para vocês entenderem e verem, abrir um pouco da caixa preta para vocês aqui em relação a como uma escola funciona. O foco principal de uma escola é construir uma carteira de recebíveis recorrente, na maioria dos casos, né? A maioria dos franqueados, donos de escola de inglês, nem sequer falam a língua, compram a franquia, usam o material da franquia e montam uma carteira de recorrente. Estão vendo o desenvolvimento na língua apenas como uma possibilidade de ganho financeiro. Tá? Oferecem outros tipos de idiomas, inglês, espanhol, francês, alemão, quase todas elas, né? Com mandarim também, se até de colocar aí, oferecem inglês e oferecem outras línguas juntos. Isso é quase que impossível, né? Eu imagino que quando você vai num médico para operar o teu joelho, por exemplo, você vai num especialista de joelhos, né? Você não vai num médico, né, num médico geral, que é especializado em tudo. Você vai num especialista em joelho porque você quer um bom resultado para o teu joelho. Então não acreditem nas escolas que te vendam, né, inglês e espanhol, inglês, francês, alemão. Não tem como ter resultado, né? A gente só trabalha nichado, a gente só dá aula para empresas, a gente só atende profissionais e mesmo assim é um trabalho muito grande, é um desafio muito grande. A gente precisa assim, se redirecionar o tempo todo. Tá? Então, preste atenção em escolas que te oferecem demais. Compre inglês e ganhe espanhol. Provavelmente é uma pegadinha. E você fala, poxa, vou ganhar 2 idiomas. Não, na verdade você não vai ganhar nenhum porque eles não estão preparados para te entregar isso. Tá? Essa é a grande verdade. A abordagem das escolas também é passiva, como a nossa estrutura de educação no Brasil, e te engana oferecendo metodologias inovadoras. Né? Aprenda inglês contratualmente, metodologia aumentada, enfim, eles inventaram várias nomenclaturas e termos para darem nomes a metodologias, né? E na verdade o que eles estão fazendo é o mesmo do mesmo, né? Estão em cima do livrinho, treinando poucos professores, montando carteira e entregando pouquíssimo resultado em fala, que é o teu maior objetivo, né? Então lá presos no foco dos anos 60, fazendo as mesmas coisas sem resultado nenhum. A gente vê quando os alunos chegam até nós, o tempo que eles investiram, né, das suas carreiras, das suas vidas, e o nível de retenção que eles têm na língua, na grande maioria dos casos, é muito baixo. Tá? Não estou dizendo que todas as escolas não funcionam, tá? Eu estou dizendo o perfil geral para vocês entenderem os números. O Júnior está me chamando aqui no WhatsApp, vamos lá. Aqui, o material será enviado apenas no grupo, tá, pessoal? O material da live, o Júnior tá me lembrando aqui, o material da live vai ser enviado só lá no grupo de WhatsApp. Então, entrem lá no grupo para vocês receberem esse material, tá? Então, o que acontece com a maioria dos materiais das escolas? São desfocados, né? Não trazem realidade corporativa nenhuma. Os listenings não são legais, e a gente não concorda em treinar listening em sala de aula porque o nível de retenção não é legal. Listening é algo que você precisa fazer com tempo fora de sala de aula. Enfim, corram do que tem no mercado na grande maioria das vezes, tá? Eles não são muito claros e não estão preocupados em entregar para vocês fala, tá? Esse é o foco principal da escola, é manter uma carteira. Eles ensinam gramática e escrita na maioria das vezes, né, com o objetivo de aplicar uma prova e te demonstrar uma evolução. Então, desculpa pessoal, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Você vai lá, se inscreve numa escola, te colocam num grupo, né? Geralmente nesse grupo tem uma senhora aposentada, um adolescente, você que está no meio profissional e um ou outro, 2 perdidos lá no meio. Primeiro, todos com focos muito distintos ali. Já é difícil de gerenciar tudo isso e de trazer um resultado legal, tá?
Por que que as escolas, na maioria das vezes, focam em gramática e escrita? Porque é algo mais controlável, né? Eu ensino um ponto gramatical, eu te ensino, né, alguns pontos de escrita, te aplico uma prova, te mostro um resultado e matou a equação, né? Você está vendo a tua evolução dentro do cronograma de uma escola regular. E o que, na verdade, na maioria das vezes é muito falso, né? Só para vocês entenderem que aqui dentro da Richards, aqui na Richards, o que a gente leva mais em consideração? A prova oral e não a prova escrita, né? Nós temos uma prova escrita para demonstrar para os alunos que ponto que eles estão de desenvolvimento pessoal. É mais para eles do que uma prova de avaliação mesmo. O que mais vale para nós é treinar o pessoal para pitches, é você expor, e isso é que a gente vê dando resultado, né? É colocar os alunos numa posição, por exemplo, uma prova escrita. Ele nunca sabe a pergunta, numa prova oral, por exemplo, desculpa. Ele nunca vai saber a pergunta que vai vir para ele. Então, é algo que a gente trabalha com raciocínio, com estímulo, uma outra abordagem completamente diferente, né? Os grupos de alunos de objetivos e níveis diferentes na mesma sala, foi o que eu acabei de falar aqui. Não funciona. E desenvolver fala nunca é o foco. Por que nunca é o foco? Porque não é fácil desenvolver fala. Fala, você precisa ter um comprometimento emocional junto, né? O que eu costumo dizer? Tem muitas pessoas que se você oferecer um microfone para falar para 100, para 200, 500 pessoas, não vai conseguir fazer nem em português, né? Então, a fala é uma questão muito emocional. E você precisa estar dentro de dinâmicas de grupo corretas, trabalhando com material correto, e expondo os alunos a erros e acertos, e deixando os alunos confortáveis com os erros, com os acertos, para trazer resultado. Tá? Então, assim, dentro de uma esteira de cronologia de ensino numa escola, nunca vai ser foco. Porque eles não conseguem, eles não sabem como fazer isso, é difícil, dá trabalho, né? Precisa de treinamento de professores, precisam ser pessoas que gostam de desenvolver pessoas. Tá? Então, esse acho que é um ponto principal. E acabam formando teóricos e não falantes. Né? Quando a gente aplica uma prova para um executivo, a Richards presta consultoria e nós auxiliamos as empresas que nós atendemos, as multinacionais, para a contratação de diretores, e na maioria deles gerentes também, na fase de contratação da língua. E o que a gente vê? Um conhecimento teórico muito grande, né, das provas. Eles falam para a gente, olha, eu sou nível 2 do European Frame, eu tenho nível X no TOEFL ou no TOEIC. E quando você fala com esse entrevistado, ele não consegue te responder nada. Ele tem um conhecimento teórico, mas ele não tem conhecimento prático. Não adianta nada. Então, o que a maioria das escolas fazem? Treinam técnicos e não jogadores. Eu gosto de usar muito esse exemplo. Se os técnicos se juntassem, os técnicos de futebol se juntassem, eles seriam os melhores jogadores do mundo. Porque eles entendem todas as regras, sabem todas as estratégias. Eles seriam um super time, um dream team. E não é isso que acontece. Né? Eles têm a teoria, eles têm capacidade de passar conhecimento, mas eles não conseguem aplicar. É o que as escolas fazem, né? Desenvolvem conhecimento teórico, mas não conseguem desenvolver conhecimento prático de fala. Tá? E é isso que a gente procura fazer, e é esse o ponto que eu quero chegar com vocês. Tá? Bom, vamos falar agora de cursos de inglês. Tá? Cursos online. Existem N plataformas hoje online. Não vou citar nomes aqui, mas vocês sabem quais são, estão na televisão toda hora, né? E são plataformas de conteúdo. O que é uma plataforma de conteúdo? Você entra, acessa vídeos, podcasts, materiais fantásticos. As plataformas são incríveis, com muito conteúdo legal ali para ser absorvido, tá? São plataformas milionárias muito caras. Mas elas não conseguem te propiciar fala, né? Você entra, faz os exercícios, mas você não gera interatividade de fala. Você ganha conhecimento, não ganha fluência. E exige um nível altíssimo de disciplina do aluno, porque ele não tem horário, né? Esse é um outro mito que a gente sempre gosta de pontuar, né? Olha, faça aulas a hora que você quiser, marque aulas dentro do teu cronograma. Isso nunca funciona. Principalmente nós que estamos no meio empresarial, a gente nunca tem tempo para nada. Você nem lembra que você fez a inscrição, né? Para aquele curso online, enfim, né? A vida vai levando um rumo complicado e a gente não consegue achar tempo. Quando não é o trabalho, você chega em casa já consumido, família, filho. Então precisa de um nível de comprometimento muito alto para que o aluno consiga se desenvolver. Mesmo foco das escolas, trazem conhecimento teórico e não trazem prático, e acaba alavancando um nível de desistência muito alto. Tá? Por desmotivação, por quê? Por falta de suporte, porque você não tem suporte nenhum, você está sozinho ali, tentando se desenvolver como autodidata, e de orientação de alguém. O que é importante quando vocês forem buscar uma escola
de inglês, e principalmente de inglês corporativo, é buscar se essa escola te traz orientação e suporte, mesmo fora de sala de aula, porque é importante, né? Você ter acesso à tua professora, você trocar ideia com outros participantes, fazer isso que a gente está fazendo hoje aqui, né? As nossas lives acontecem a cada 15 dias justamente por isso, para a gente trocar experiências, para a gente interagir, para a gente compartilhar sempre algo novo que está rolando em business. A última live a gente deu dicas preciosas de como alavancar o inglês corporativo sozinho. Já falamos de como escrever e-mail, de pitch de apresentação pessoal, enfim. Se você está participando pela primeira vez, não percam as próximas, que a gente sempre está falando de um hot topic corporativo, tá? Então, plataformas online funcionam? Pouco, né? A maioria dos nossos alunos que já passaram por plataforma se inscreveram e não conseguem passar do segundo, terceiro mês, por todos esses fatores, tá? Professores particulares, né? Muitos alunos chegam até nós e falam, olha, eu não gosto de aulas em grupo, eu prefiro estar sozinho, porque sozinho com um professor particular eu tenho 100% do aproveitamento do tempo para mim, só eu, professor, e eu vou em busca de um professor particular. Se vocês me perguntarem, Ricardo, com toda a tua experiência, né, eu sou professor de inglês desde o ano 2000 ininterruptamente, né, a Richards nasceu em 2005, então a gente tem bastante história, tem muita coisa para compartilhar e muita coisa a gente já viu acontecendo, né? Professores particulares funcionam, a gente vê resultado, dependendo do nível que esse aluno se encontra. Em alunos em fase de desenvolvimento, que estão aprendendo estruturas, que estão aprendendo a falar, não funciona bem. Pelo simples motivo, tá? É professor e aluno o tempo todo, professor corrigindo aluno o tempo todo. Ele não tem a oportunidade de analisar outras pessoas falando, para começar a criar consciência de fala. Que é o que acontece quando a gente aprende a nossa língua nativa, quando a gente aprende português. Para quem tem filhos pequenos aí, vão saber muito bem o que eu estou falando, né? A gente vê, eu vi minha filha, a Lara, se desenvolvendo e aprendendo a falar, e você vai vendo, né, as percepções que eles vão tendo. Eles imitam uma pessoa falando aqui, imitam outra pessoa falando ali, enfim, vão vendo o que é certo e o que é errado, e alguém corrige uma coisinha aqui, e alguém corrige outra coisinha ali, e a gente acha engraçadinho, acha bonitinho, mas a gente está desenvolvendo fala, né? Então é importantíssimo que você trabalhe em grupo da maneira correta. Se você me perguntar, Ricardo, aulas em grupo funcionam? Dentro da metodologia brasileira, eu sou o primeiro a dizer que não funciona. Por esses vários motivos que eu falei, né? Grupos desnivelados, interesses ambíguos, professores mal treinados, material muito ruim. Só para vocês terem uma ideia, um material focado para business, tá? Você pega qualquer livro de qualquer editora ali, 70% desse livro você pode ignorar porque ele não é uma realidade corporativa, tá? Real. Ele é uma ilusão ali, que aquilo ali não vai acontecer nunca, né? E a gente consegue passar isso de uma maneira bem precisa porque a gente está com a mão na massa aí toda hora. Então, preste atenção nisso. Um ponto legal aí, né? Que falta de profissionalismo do profissional em relação à pontualidade, de comprometimento. Às vezes ele não tem o material adequado, o professor vai trazendo materiais que ele vai pegando na internet, não entrega uma perspectiva para o aluno de desenvolvimento, isso trava o desenvolvimento do aluno. Falta de interatividade, percepção de erros e acertos em dupla, né, ou em trio. A gente gosta muito de trabalhar com dinâmicas de grupo, isso acelera muito o desenvolvimento, e geralmente a duração disso é curto prazo, né? Faz 2, faz 3 meses, no quarto, quinto mês, o aluno já não está mais engajado, o resultado já não está vindo muito legal, e esse aluno acaba se frustrando e parando, tá? YouTubers, vamos lá, vamos falar um pouquinho deles aí agora também, né? De 5 anos para cá, o mercado foi invadido por YouTubers oferecendo fórmulas mágicas de desenvolvimento, né? Alguns, inclusive, eu tive contato, né, com um desses cursos há alguns meses atrás, que oferecia um curso de inglês baseado em PNL, né, que você aprenderia inglês dormindo, que você aprenderia a sonhar em inglês e você se desenvolveria. Enfim, como esse tipo de curso tem vários. Qual que é a grande pegada dos YouTubers? Gravo um conteúdo, gravo vídeos, dou pouco suporte e ganho de escala. Vendo esse meu curso para um monte de gente, faço a fórmula de lançamento, né? A fórmula de lançamento é uma maneira que existe de vender na internet, que você oferece conteúdo durante 3 vezes por semana, aí no final dessa semana você vende, e você oferece um super desconto. Enfim, todo mundo faz a mesma coisa e todo mundo tem uma fórmula mágica. Só que eles não vão te falar essa fórmula mágica na primeira semana, eles só vão falar depois que vocês os contratarem, tá?
E eu jogo o desafio aqui para vocês, né? Eu queria saber, e eu queria até que vocês colocassem no chat aqui, se vocês conhecem, né, alguém que se tornou fluente com esses cursos. Né? Eu não conheço nenhuma pessoa, eu queria saber se vocês conhecem. A gente vê pessoas começando, mas a gente não vê pessoas terminando. Diferente de uma escola, né, ou de uma instituição séria que já capacitou muita gente do nível 0 à fluência e tem história para contar. Né? Geralmente esse pessoal compra e às vezes o nível de satisfação é até legal. Fala, pô, tá gostando das aulas? Eu tô. Mas o que vocês devem analisar? Eu tô ganhando conhecimento prático ou tô ganhando conhecimento teórico? Porque o teórico você não vai fazer nada com ele se você não treinar. Né? E na grande maioria das vezes não existe interatividade. Existe uma mentoria quinzenal, né, ou sei lá com qual frequência, com o criador da metodologia inovadora, né? E o resto é tudo at your own pace, né? No teu próprio ritmo, assista os vídeos a hora que você bem entender. Né? Então, quer dizer, não vejo muito resultado. Ganha esse conhecimento? Ganha. Não conhecimento prático em fala, né? Que é o maior desejo e necessidade de todos os nossos alunos. Né? Eu antes da pandemia, costumava dar muitas palestras. E se você perguntar num auditório, eu fiz a pergunta algumas vezes, você perguntar para 500 pessoas aqui qual que é o teu maior sonho com a língua, é ser um super conhecedor de gramática, é saber escrever tudo em inglês ou saber falar? 100% das pessoas têm como objetivo principal desenvolver fala. E os youtubers também não conseguem entregar isso. Alguns conseguem por uma força de vontade muito grande, tá? Eu estou falando de uma maneira geral, eu não estou generalizando aqui, não estou colocando 100% em tudo. Existem sempre as exceções. Via de regra, não funciona. Não caiam nessas armadilhas de youtubers, você vai pagar, não vai ter resultado nenhum, eles não vão te devolver o dinheiro e você não vai se desenvolver na língua. Lembrem, pessoal, não existe milagre, não existe fórmula mágica, existe comprometimento, existe né, prioridades que vão levar vocês para um outro nível de desenvolvimento, tá? Bom, vamos lá. Eles gravam, né, como eu falei para vocês, eles gravam e fazem, né, ganho de escala rápida, sempre tem uma mentoria exclusiva com o criador da fórmula, vendem um curso de inglês e oferecem um curso de espanhol, outro idioma gratuitamente. Tá? Hoje está na moda, né, porque as vendas caíram muito, porque teve muita gente que já entrou e já saiu e não gostou. Eles estão oferecendo agora um outro idioma. Então você compra inglês e ganha espanhol gratuitamente, ou outro curso que você for escolher. Quer dizer, não tem como ser sério algo assim, né? Alguém está vendendo banana e entregando maçã, enfim. São animais completamente diferentes. E quando eu falo de focar em várias línguas dentro de uma instituição só, eu acho um grande absurdo, porque os desafios focando em só uma língua já são muito grandes. Né? Quando você começa a abrir muito leque, isso me demonstra muito desespero. Né? Isso não é uma atitude legal. Bom, aplicativos. E de que aplicativos que eu estou falando? Né? Não estou falando de aplicativos para exercício como o Duolingo. O Duolingo é muito bacana, muito legal para você pegar ritmo de escrita, né? pegar estruturas gramaticais e treinar, e subindo de pontos, é muito bacana, é gamificado, é muito legal, é uma ferramenta de apoio legal, não principal de retenção. Tá? Funciona. Eu estou falando aqui de aplicativos de professores de inglês, né? Com aplicativos que oferecem aulas de inglês online, né? Através do aplicativo. Reclamação número 1 de todas as pessoas que entram em aplicativos. Rotatividade de professores o tempo inteiro. Você marca uma aula com um, depois você marca uma aula com outro, você marca uma aula com outro. Nunca é o mesmo professor. O que acontece? Você nunca sai da primeira aula. Porque o professor vai querer saber de onde você é, o professor vai querer saber das suas experiências, enfim, vai te fazer um monte de perguntas que você não vai sair da primeira aula nunca. Se você está a fim de ficar treinando o mesmo pitch sempre, é uma boa oportunidade. Tá? Falta acompanhamento de desenvolvimento, falta planejamento, falta deixar claro para onde que esse aluno vai, quais os objetivos que ele vai cumprir, porque isso é o maior limitador de desenvolvimento. Quando a gente não sabe onde vai chegar, e não é só na língua, não é em tudo, né? Quando a gente não sabe para onde a gente está indo, você não chega em lugar nenhum. Você já experimentou entrar no carro e sair dirigindo pela cidade? Sem rumo nenhum? Você não vai em lugar nenhum. Não sei se já perceberam isso. Você dá 2 voltinhas e para. A gente precisa ter um foco. E é isso que uma escola nichada em inglês corporativo precisa fazer com vocês, tá? Eu estou fazendo toda essa fala, tá, pessoal, só para vocês entenderem, baseado no nosso e-book, tá?
Nós temos, ó, o Júnior tá no meu pé aqui, faltam 26 slides. Caramba, tô ferrado, tem um monte aqui, vou ter que dar uma acelerada. Eu tô fazendo a nossa fala aqui baseado no nosso e-book, eu vou disponibilizá-la no grupo para vocês, tá? Tudo que eu tô falando hoje para vocês está escrito no e-book, com com uns detalhes um pouco mais ricos lá no e-book. Eu quero que vocês deem uma olhada. Depois, eu vou deixar disponibilizado para vocês lá, para vocês entenderem passo a passo o que a gente está falando hoje aqui, tá? Bom, quem que é você? Você sabe da tua loucura que você vive, sem tempo para nada, rotina empresarial te consumindo, você tem consciência que você precisa melhorar inglês, você não sabe o que fazer, as cobranças internas dentro da tua empresa estão aumentando, chefe, reuniões aumentando em inglês, buscando oportunidades novas, crescimento, e você sabe que a língua é um limitador de alavancar novas oportunidades no mercado de trabalho, e você sabe que você está ficando para trás. Aí você, com todo esse cenário que eu desenho para vocês, você fala, tá, ok, Ricardo, eu já entendi o mercado, eu já entendi os pilares da educação de inglês no Brasil, agora o que eu faço? Que caminho que eu devo seguir? Quem que eu devo acreditar? O que eu faço para me tornar fluente em inglês corporativo? Como é que eu devo me relacionar com o idioma? Bom, primeiro ponto que vocês devem prestar atenção é: busque uma instituição que ofereça metodologia ativa e exclusiva em inglês. Então, qual que é a diferença da passiva e para ativa? Passiva, você passivo realmente, né? Só consumindo o que o professor está te falando, e ativo é você experimentando, é você se envolvendo, é você se relacionando com outras pessoas, é você se arriscando em apresentações, é você fazendo simulações, vendo outras pessoas errarem e acertarem. Isso é uma metodologia ativa, participativa, tá? Escolas focadas no corporativo não ensinam outro idioma, na maioria das vezes. Ponto. Fujam das escolas que ensinam 2 idiomas, tá? Ou mais idiomas. Não perdem tempo com a habilidade de estruturas gramaticais complexas da língua. Qual que é a necessidade para quem está no meio corporativo com você? Você vai falar inglês no menor tempo possível. Ponto. Todo mundo tem urgência no desenvolvimento. Então não dá, a gente não tem 10 anos para focar em minúcias de gramática. Não. O que você precisa buscar? Uma instituição te fala, olha, usa assim, aplica assim, acabou. Ah, mas por quê? Você vai ser professor? Não, então aplica. Né? A gente quer ver pessoas aplicando e usando estruturas em fala. Esse é um ponto principal. E formam falantes e não professores ou estudiosos da língua inglesa. Vou contar um caso curioso para vocês. Conheço um tradutor juramentado, levei um livro de medicina para ele traduzir, não é a nossa área, a gente era uma empresa farma que nós atendíamos, era um manual, né, de um livro que eles queriam pegar algumas ideias dali para criar, enfim, para criar um material interno da empresa. Eu cheguei falando inglês com ele não me respondeu, tentei falar de novo, ele não respondeu, e depois eu fiquei sabendo, né, que ele não fala inglês. Sabe tudo, traduz tudo perfeito, mas ele é um cara que nunca falou. Ele sempre foi um cara teórico, ele sempre foi um técnico, ele nunca foi um jogador, né? Então, busquem quem realmente está preocupado em desenvolver fala com vocês, tá? There is no magic. É isso mesmo, não existe mágica. Não tem como, não cai do céu, tá? Lembrem, primeiro ponto, pessoal, vou falar o passo a passo de como chegar lá. Mude o mindset em relação ao idioma. Enquanto vocês não mudarem o jeito de pensar, o resultado de vocês não vai mudar. Alguns profissionais chegam aqui pra gente e falam, ó, tá aqui, preciso de me desenvolver, vou ser mandado embora, preciso começar a falar inglês ontem. Falar, pode pegar a bomba e levar para outro que a gente não consegue resolver nesse tempo. Porque é o profissional que ele está procurando alguém para suprir um defeito que ele tem de não comprometimento e de não encarar o inglês como uma prioridade profissional. Sempre foi deixando de lado. E quando a corda estoura, fala, poxa, e agora o que eu faço? Às vezes é muito tarde, né? Precisa-se de um tempo para se desenvolver. E lógico, então, qual que é o primeiro ponto? Pensar na língua como uma ferramenta que vai transformar a tua carreira e que vai te abrir portas. Esse é o ponto principal. Parem de encarar o idioma como um curso. Em nenhum momento nós tratamos a língua como um curso, nós tratamos como um treinamento, porque ele tem participação ativa, tá? Lembrem-se, MBA é importante, pós-graduação é importante, concordo. Tá cheio de gente com MBA, tá cheio de gente com pós-graduação, mas existem pouquíssimos profissionais prontos na língua, que estejam prontos para desafios, para participar de calls, para participar de reuniões, enfim, para participar de qualquer coisa que tem dentro da empresa. E só para vocês entenderem como é que estão as demandas do mercado. Hoje uma multinacional contrata um profissional para falar inglês no outro dia num call. Não dá mais para se esconder. Qual que é a minha dica para vocês? Compartilhem o tempo de vocês. Coloquem inglês como uma prioridade
e foquem, né? Hoje, o que eu costumo dizer? Pós-graduação e MBA é importante? O que eu vejo as empresas fazendo? Contratam, tá? Eu vou falar aqui agora, eu vou falar do super profissional com um currículo fantástico e vou falar de um profissional com currículo médio, mas que seja fluente em inglês corporativo. Sabe o que as empresas fazem? Contrata esse profissional fluente em inglês corporativo e depois ele paga um MBA, depois ele paga uma pós-graduação. Porque ele sabe que demora, né, para você desenvolver esse teu super executivo que não fala inglês no tempo que a empresa precisa. Não dá tempo. Tá? Então existe uma inversão de valores aí. Prestem atenção. A língua é uma grande moeda de desempate numa promoção ou numa possível recolocação de mercado. Enfim, preste atenção nisso. Melhor forma possível. Querem continuar em MBA? Não tem problema. Achem um tempo também de se mover na língua. E lembrem, precisa de tempo. Não cai do céu e não é rápido. E essa é a minha frase, né? No pain, no gain. Não adianta. Nada cai do céu. Sem dor não há ganho. Precisa estar relacionado com a língua o tempo todo. Tá? Lembrem que a fadinha de inglês não existe, infelizmente, né? Não existe uma fadinha que bate na nossa cabeça e a gente vira fluente do dia para a noite. E lembre-se que você vai precisar participar do processo, né? Alguns fogem a vida toda. A água batendo no pescoço, provavelmente é muito tarde, né? É mais ou menos como uma história de emagrecimento. Não adianta você achar que você vai emagrecer fazendo as mesmas coisas. Ah, mas eu adoro comer pizza, eu adoro tomar Coca-Cola, eu faço isso todo dia. Mas olha, eu estou correndo. Tua cabeça não mudou. Você precisa mudar o jeito de pensar, o jeito de relacionar, o jeito de encarar para você ter um resultado diferente de emagrecimento lá na frente. A língua não é diferente. Eu gosto de fazer muito essa equiparação. É um processo que você precisa começar e é um processo que precisa ter frequência para ter resultado. E já vou falar um pouquinho mais disso. Tá? Lembra, seu desenvolvimento depende de você e não culpe terceiros pela sua falta de comprometimento. Alguns alunos falam assim, pô, não, eu não aprendi nada lá com fulano, porque o fulano não sei o quê. Eu não aprendi nada lá porque eu... Calma. Vamos ser bem realistas. Metade do comprometimento de desenvolvimento de fala, pelo menos metade, é sua. Existem hoje N ferramentas, né, online, fantásticas, que você pode usar para acelerar a tua fala, para te trazer, né, trazer relacionamento com o idioma. Você precisa querer participar, né? A gente fala aqui na Richards, né? A gente não consegue desenvolver o profissional que não quer, que não vê a gente como uma prioridade. E eu posso até dizer, dentro da nossa carteira, existem alguns, dentro de contratos B2B, de alunos que estão esquentando cadeira. Ele não está vendo aquilo ali como oportunidade. Ele pensa assim, eu não estou numa multinacional ainda, ou, poxa, eu nunca precisei, né? Eu vou fazendo aí, quando der tempo. Isso não funciona. Coisas que não existem comprometimento não trazem resultado nenhum. A gente só consegue ter resultado quando a gente se compromete com alguma coisa. Né? Não adianta você falar, poxa, não, é que eu tenho 2 empresas, eu toco as 2, você não toca nenhuma das 2 bem, você não foca em nada. Precisa ter foco, tá? Então lembre, desenvolvimento depende de você também. Não julgue só a instituição. Olhe para dentro e veja o que você está fazendo, tá? Agora vamos entender um pouquinho o que os profissionais fazem que falam inglês. Na maioria das vezes, pasmem, eles não estudaram inglês como você está achando que deve ser feito. O que você está achando? Que você tem que frequentar uma escola, que você tem que fazer exercício escrito, que você tem que ter uma nota alta na prova? Não é nada disso. A trajetória de desenvolvimento não é essa. Perguntem para quem fala inglês como é que foi o desenvolvimento deles. A maioria deles não estudou, se relacionou com o idioma. E é algo que a gente sempre fala para os alunos, para de estudar. Até parece um contrassenso, né? Quando a gente fala isso. Para de estudar, começa a se relacionar com o idioma de forma ativa, que você consiga ter um resultado diferente, né? Mas afinal, né, fica a pergunta aqui, como é que eles pensam? O que eles fizeram que eu não fiz? Primeiro, na maioria dos casos, a necessidade os tornou fluente. Fala, professor, eu entrei numa empresa, não teve jeito, eu tive que aprender, ou tive que encarar porque, né, fiz uma parte do meu MBA fora, enfim. Necessidade é um ponto principal que torna as pessoas fluentes. Relacionamento diário com o idioma. Sentem prazer em consumir conteúdos em inglês todos os dias. E no começo, com certeza não sentiam. É como uma dieta, né? No começo não é gostoso fazer dieta, depois você se acostuma com ela. Em inglês é a mesma coisa. Você precisa manter ritmo. E dizem que depois de 30 dias que você faz algo com frequência, aquilo fica no modo automático para você. E são extremamente curiosos em relação ao vocabulário, estruturas, enfim. São pessoas que sempre estão buscando, não colocam obstáculos de aprendizagem, né? A gente vê os nossos alunos mais comprometidos, pode estar caindo no canivete, pode estar numa reunião, ele fecha, ele participa da aula, quando ele não participa, ele se envolve, ele quer saber o que aconteceu, e não são pessoas negativas. Esse é um ponto legal, né? Alguns focam só na dificuldade e não conseguem olhar o lado, né,
o lado positivo das coisas. A língua é uma língua muito fácil de ser ensinada, estrutura gramatical muito simples, precisa começar a desmistificar né, alguns pontos internamente, e não criam desculpas. Né, não fogem de oportunidades de se expor no idioma dentro da empresa. Tá tendo um call em inglês, ele é o primeiro a correr para participar, que ele quer escutar, ver se o listening dele tá bom. Ou chegou uma visita de fora, né, o auditor lá da Alemanha chegou dentro da... Ele quer ir lá falar com ele quer se cumprimentar, ele quer ver se o que ele está aprendendo na aula está funcionando. Esse é o perfil ideal. Tá? Não tem medo de errar e de ser julgado, porque é uma fase de processo, é o que a gente sempre fala, ninguém vai aprender e se desenvolver na língua já falando, é um processo de erro e acerto, e precisa ser constante, tá? Até que uma hora você começa a errar, acertar mais do que errar, tá? Não assistem filmes dublados nem com legenda em português, adoram séries de Netflix, canais de YouTube, se recusam a escutar música e não saber o que está dizendo, né? Na última live eu dei dicas legais aí de como trabalhar com música, aplicativos, enfim, tem bastante coisa legal, e sempre estão achando que precisam melhorar. Professor, meu inglês não está muito legal, e às vezes está muito bom, né? Aquela constância, aquela busca sempre pela melhoria contínua, né? Isso é um ponto fantástico. Falar inglês requer comprometimento e relacionamento ativo com o idioma. O contato intencional faz a diferença. Essa é uma dica que eu dou para vocês. Troquem tudo que vocês tiverem. Eu falei isso na live passada. Tudo. Celular, conta de e-mail, Gmail, homepage, Facebook, Instagram, perfil de LinkedIn, tudo. Coloquem tudo em inglês. Professor, mas eu não falo nada. Não tem problema, você vai começar a se virar. Né? E é isso que faz o cara que está lá fora, quando ele vai para o exterior, que acelera ele a falar inglês, porque tudo ao redor dele está em inglês. Então, isso é algo que a gente sempre recomenda para os alunos. Troquem tudo ao redor de vocês em inglês. Essas pequenas mudanças vão te ajudar a vivenciando o idioma todo dia. Você vai vendo uma coisinha aqui, outra ali, um vocabulário aqui, e vai acelerando o vocabulário, vai melhorando o teu listening, enfim, vai melhorando tudo. Essa é a primeira dica. Contato intencional faz toda a diferença. Troque tudo que vocês tiverem. Esse é o desafio que eu lanço para vocês. Eu quero ver vocês trocando tudo que vocês têm para a versão em inglês. Entra lá no Google, põe inglês, coloca uma homepage, de vez da homepage de vocês abrirem no Google, coloca uma homepage de notícia americana. Enfim, para quem não teve acesso, os alunos aí podem olhar nossa live passada, e quem tiver interesse em assistir a live que a gente fez, não pôde participar 15 dias atrás, eu passo para vocês de dicas incríveis de como se desenvolver usando ferramentas online, tá? Outro ponto, todos nós temos as mesmas 24 horas num dia, cabe você decidir o que fazer com elas. Esse é o primeiro ponto de reclamação do desculpão, tá? O cara que quer dar desculpa, ele fala assim, não, professor, eu não tenho tempo para isso aí não, é muito complicado, minha vida é muito corrida. Pare e pensa, tem gente fazendo, enquanto você não está fazendo, tem alguém fazendo por você, né? Eu costumo dizer, as 24 horas são iguais para todos nós, cabe você decidir o que fazer com elas. Ok, qual que é o horário que você tem menos, quando o seu dia é menos turbulento? Use aquele horário para se desenvolver, tá? Planeje seu tempo. Eu faço isso, eu acordo muito cedo todos os dias e eu tenho meu tempo de desenvolvimento, inclusive para a língua, nos horários que eu tenho mais viabilidade, horários livres, tá? Microlearning é a chave de sucesso, falei isso na live passada também. Microaprendizado, conta gota. A gente prefere que você esteja em contato com a língua fracionado durante a semana, meia hora por dia, mas com frequência. Isso chama-se microlearning, microaprendizado, conteúdo conta-gota, tá? É a chave de sucesso. A frequência traz um resultado fantástico. Seja multitasking, ache possibilidades de se envolver com o idioma. Pô, tô fazendo esteira, posso aproveitar o tempo da esteira para fazer outra coisa. Tô tomando café da manhã, posso estar lendo uma notícia em inglês. Tô dirigindo, posso estar escutando um podcast. Tô em casa escutando música, posso estar vendo a letra. Não tem desculpa. Reserve 30 minutos do seu dia que o teu resultado vai mudar drasticamente, tá? Pense nisso. A frequência traz melhores resultados do que a intensidade. Não adianta nada. Falou, olha, professor, hoje me envolvi com a língua, assisti um filme inteiro em inglês, assisti 2 filmes, tive 4 horas de contato com o idioma. E depois o teu próximo contato foi daqui uma semana. Não adiantou nada. É a frequência que vai trazer um resultado legal. Não adianta nada você comer tudo que você precisa comer na segunda-feira e não comer nada durante a semana. Você só vai passar mal no outro dia se você está com fome. Pensem nisso. Mesmo que ainda não esteja plenamente seguro na língua, arrisque-se. Crie oportunidades para você mesmo para se desenvolver. Não perca oportunidades de colocar suas habilidades de fala, né, à prova. Lembra de uma coisa, né? A gente sempre fala em todos os grupos, você só vai aprender a falar falando. Não tem jeito. Então, toda oportunidade que você tiver para se envolver com o idioma,
Se envolva. Ah, professor, mas eu não tenho oportunidade. Tem, lógico que tem. Hoje existem aplicativos com professores online que você pode treinar, existem plataformas de bate-papo, existem sites de notícia, existem palestras, não tem desculpa. Se a gente estivesse falando de 30 anos atrás, concordaria um pouco com o teu ponto, tá? Então, arrisque-se, tente, e isso vai fazer parte do teu amadurecimento, porque todo dia você vai aprender uma coisinha. E você vai subindo escadinha. Lembra? Não tem como sair do primeiro degrau para o último. Precisa percorrer um processo. E lembrem, feito é melhor do que perfeito. Eu prefiro que os alunos façam, que eles errem, mas que eles façam, né? Eu tive um aluno recente que... Né, recente não. O tempo está passando tão rápido, né? Foi antes da pandemia, ele foi fazer uma palestra lá nos Estados Unidos. Falou, olha, eu quero que você grave a palestra que você vai dar lá para a gente ver. Ele cometeu erros na palestra? Um monte. Mas qual foi o melhor resultado de tudo isso? Ele se arriscou, ele fez. Sabe o que vai acontecer? Da próxima vez ele vai fazer melhor. E você sabe o que vai acontecer depois? Ele vai fazer melhor. E depois ele vai fazer melhor, e depois ele vai fazer melhor, e depois ele vai fazer melhor. Tá? Então o que a gente diz? Feito é melhor do que perfeito. Porque o feito, ele vai te trazendo maturidade, ele vai te trazendo jogo de cintura, ele vai te trazendo conforto, como a mim. Né? Quando eu comecei, por exemplo, a fazer as lives, que não é algo que eu estava acostumado a fazer. Né? A gente está muito acostumado a fazer treinamentos ativos, com bastante gente em tela, com muita interação, em empresas, em auditórios, fazendo, né, dinâmicas de grupo, workshops. É isso que eu estava acostumado a fazer. Quando veio a pandemia, eu falei, gente, como é que eu vou fazer com essas lives? Eu nunca fiz uma live na vida. O que aconteceu? Eu fiz uma, eu fiz duas, eu fiz 3, eu fiz 4 e as coisas foram mudando. E quanto mais eu fui fazendo, melhor eu fui ficando. Aliás, menos pior eu fui ficando. Acho que ainda não estou tão bom assim, tá? Mas a gente vai melhorando. Mas o que é um processo. Eu tenho certeza que a minha próxima live vai ser melhor do que essa que eu fiz hoje. Em termos de desenvolvimento, desenvoltura, enfim, as coisas vão melhorando cada vez mais. Alexandre, ok. Good evening, Ricardo. Nice tips. Legal, Alex. Obrigado aí. Tá, cara? Outro ponto fantástico. Falem sozinhos. Ó, o Júnior aqui, 10 minutos, 15 slides. Ai, caramba. Agora piorou, né? A gente tem 5 minutos. Ó, pessoal, acho que a gente vai passar uns 5 minutinhos aí, tá? Se vocês toparem, vamos lá, estamos quase acabando aqui. Eu não quero ocupar muito tempo de vocês aí, que eu sei que tempo é precioso. Mas vamos lá, ó. Fale sozinho em voz alta. Essa é uma dica muito legal. A gente às vezes parece louco, mas funciona muito. Eu lembro quando eu morei nos Estados Unidos, eu mudei para os Estados Unidos em 96 para 97, e fui para a escola, e lógico, né? Fui jogado na cova dos leões, não falava muito bem inglês. E assim, a gente vai aprendendo, né? O que eu percebi logo de cara? Eu falei, pô, eu preciso começar a usar umas frases prontas. E essa foi uma das primeiras frases que eu usei, né? Eu precisava ir no banheiro. E eu falei para o professor, professora, I'll be back, ok? Foi a primeira frase que eu usei dentro de sala de aula. Eu falei, pô, eu já usei uma frase pronta, né? Por quê? De um filme que eu vi. Vai pegando frases prontas, vai treinando entonação. Você está assistindo uma palestra? Pausa, pronuncia junto com a pessoa. Você tem que ir ao banco? Pô, pensa em inglês, eu tenho que ir ao banco. Como é que eu falaria isso em inglês? Comece a estimular o seu cérebro a pensar em inglês. Então, pensa em coisas pequenas que você está no seu dia a dia, ali fazendo. Fala, poxa, eu preciso mandar um e-mail. Como é que eu falaria isso em inglês? Como é que é isso em inglês? Começa a se desafiar e ensinar o seu cérebro a pensar em inglês. Até o ponto que demora, mas é possível, né? Você não pensa mais em nada para falar, fica no automático, né? Que é o que acontece com a maioria dos fluentes, né? Quando eu estou falando inglês, ou quando os alunos fluentes estão falando inglês, a gente não está pensando, na verdade, em nada, você só está falando. Como eu estou fazendo agora em português aqui com vocês, né? Eu não estou pensando se eu estou conjugando, se eu estou falando no plural, se eu estou, né? Eu estou fazendo. Então, é interessante repetir frases de filmes. Músicas, eu adoro, eu sou um apaixonado em música. Final de semana é uma briga em casa, minha esposa reclama, pô, essa música de novo. Né? Eu gosto muito porque traz noção de fala, traz entonação, eu imito o jeito que eles falam. Então, eu vejo alguém falando alguma coisa na televisão, eu dou a mesma entonação e falo a frase. Né? Isso ajuda o meu cérebro a trabalhar a pronúncia, a trabalhar a estrutura. Então, comecem a focar em velocidade de fala. Essa outra frase, Houston, we have a problem. Oh, I have a problem. Comece a adaptar a frase, fale sozinho. É uma abordagem fenomenal. Outro ponto, analise e seja analisado. Se exponha para que outras pessoas vejam seus erros. Né? Eu jogo tênis e eu gosto de participar de campeonatos. Né? E o que é legal do campeonato? Que você chega num ponto falando, tô jogando bem. Aí você vai no campeonato, você vê que você não tá. Tem gente jogando melhor que você. Tem gente cometendo erros que você não tá.
tem gente fazendo melhor do que você está fazendo, né? Você está fazendo algumas coisas melhores que outros, cria nível de comparação. Isso é importantíssimo para desenvolvimento humano. Você precisa ver uma outra pessoa, por exemplo, com um corpo melhor que o teu, para te estimular a malhar. Né? Então essas análises dentro da língua são interessantíssimas. Quando vocês tiverem oportunidade dentro das empresas de vocês, arrisquem, se falem. Você sabe que o fulano também fala inglês? Fala inglês com ele. Eu não falo muito bem, só sei falar oi, good morning. Vai lá no teu departamento, hi guys, good morning, how you doing? Começa a usar o que você sabe. Começa a ensinar outras pessoas, porque ensinando também é uma grande oportunidade de ter um nível de retenção melhor, enfim. Usem a língua, analisem outras pessoas falando e sejam analisados sem pressão. Pô, não, mas eu não gosto de me expor. É preciso, né? A gente nunca fala sozinho. Seja autocrítico, né? Peça ajuda quanto a tempo, antes que o mercado faça isso por você. E esse é o lado cruel do meio corporativo, né? A gente espera o tempo passar, a gente espera o tempo passar, as oportunidades passam e o mercado vai te julgar, né? Quando você chegar numa entrevista e não estiver pronto, não foi teu colega que te julgou, não foi ninguém, você mesmo se colocou naquela posição, né? Como é que vocês podem fazer diferente? Pensando diferente e agindo, né? É o que eu falo no nosso e-book. O Newton falou assim, ó, falar sozinho, aqui ó, eu vou até colocar a fala do Newton aqui na tela. Aqui o Newton falou, ó, falar sozinho, peraí aqui, ó. Falar sozinho, é isso aí, Newton, falar sozinho mesmo, cara. É assim, se acordar, né? Às vezes minha esposa acha que eu tô louco. Eu acordo, falo umas coisas em inglês. Outro dia ela me acordou de madrugada. O que você tava falando em inglês? Eu falei, não sei, eu tava sonhando em inglês, né? E falar sozinho faz um efeito tremendo, porque vai estimulando o teu cérebro, tá, Newton? Então, fica a dica aí. Parece loucura, mas funciona e funciona muito, tá? Então, lembrem, é melhor você ser autocrítico e dar tempo de você arrumar antes que o mercado te exclua, tá? Pensem nisso. Pensem muito nisso, que isso vai fazer toda a diferença para vocês. E esse é o caminho, né, que todos os profissionais que falam inglês corporativo seguiram, né? Tem muito suor aí no meio, tem muito comprometimento, viram como uma prioridade. Lembrem que o idioma não é um idioma nada difícil. O mundo todo fala inglês, né? Não é porque americano fala, nem porque é bonito. Não, porque tem muitas músicas em inglês, soa muito bem, ou porque não. É porque a estrutura as estruturas gramaticais para fala são muito simples, vocabulário muito simples, mas lembrem, a fadinha não existe, o processo precisa acontecer, vocês precisam participar, se envolver, usarem esses montes de ferramentas que existem disponíveis que a gente falou. Né, ontem não, na live passada, quinzenal, eu dei assim, uma pontinha do iceberg do que tem rolando por aí, né? Inclusive, recomendei até o Google Maps. Falei, pessoal, abre o Google Maps, uma rua de Nova York, sai navegando lá nas ruas, vai lendo placa, vai pegando vocabulário. E existem N maneiras de se desenvolver hoje. Então, assim, não tem muita desculpa. Precisa haver uma mudança de estilo de vida, uma mudança de mindset para a obtenção de resultado, tá? E pasmem, né? Como essa notícia que eu dei para vocês, a maioria dos profissionais que falam inglês não fizeram provavelmente o caminho que alguns daqui de vocês fizeram e que a maioria dos brasileiros ainda fazem, tá? Eu quero abrir a mente de vocês hoje aqui, né? E essa foi a minha proposta. Espero que eu tenha conseguido fazer isso. Né, de mostrar um outro caminho para vocês, né, de que é muito possível, não é complicado, mas precisa mudar o jeito de pensar em relação ao idioma, tá? Pensar, não pensar como todo mundo pensa, né? E a primeira frase do meu e-book é a seguinte: o efeito de manada não é mais para você, né? O caminho que está todo mundo indo não necessariamente é onde você vai beber água limpa, né? Então, comecem a se desafiar, sejam mais autocríticos em relação ao que vocês estão vendo no mercado, não acreditem em tudo que te falam, porque na maioria das vezes não é real, né? Peça para que você possa assistir alguma aula para você avaliar, peça feedbacks de alunos que estão naquela instituição, né? Para você entender um pouco o nível de satisfação dos alunos que estão lá dentro, enfim. É importante vocês saberem do que está acontecendo no mercado e como vocês podem fazer diferença. Espero ter ajudado, tá? Vou disponibilizar o e-book para vocês. O Júnior acabou de falar aqui, ó. A senha, tá? Só para vocês entenderem a senha desse material,
se vocês quiserem acesso a esse material de PDF para darem uma olhada aí com mais tempo. A senha é Mindset, tá? E eu já falo aqui como vai escrever o Mindset aqui, tá? Antes de eu falar como vocês devem escrever Mindset, eu vou falar aqui o seguinte, o que eu preciso que vocês façam para nos ajudar, tá? Bom, para a próxima live, se vocês puderem, compartilhem nos grupos de WhatsApp nas empresas de vocês, para a gente alavancar esses ciclos de lives, tá? Ó, this is a psychology class or English class. Legal, Denilson. Ó, o Júnior acabou de colocar a senha aí, ó, Mindset, tá? O que eu quero que vocês façam, se vocês puderem nos ajudar, eu agradeço muito. Sigam a gente lá no LinkedIn, tá? A gente joga um monte de informações legais lá dentro, um monte de dicas. Entrem no nosso Instagram, é algo novo para nós, né? A gente fica muito no LinkedIn por estar no meio corporativo aí, mas a gente começou uma campanha aí no LinkedIn, no Instagram. Se vocês puderem nos seguir lá no Instagram, vai ser muito legal também. Fiquem atentos, entrem no grupo de WhatsApp para vocês participarem das próximas lives. A próxima já vai ter bastante conteúdo. Hoje, realmente, aqui, Dionilson acertou, foi uma aula de psicologia mesmo. E é importante, às vezes, a gente fazer isso para vocês entenderem o passo a passo do por que isso tudo acontece, né? A gente, às vezes, como executivo, fala, para que lado que eu vou? O que eu devo fazer? Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Tá? Então, ó, fica a liçãozinha de casa. Se vocês puderem nos seguir no LinkedIn, por favor, nos sigam lá, né? Nos conectem. Entrem no nosso Instagram também, nos sigam no Instagram que a gente joga alguns informativos lá e entrem no grupo de WhatsApp. Lembra, é só você entrar lá no grupo de WhatsApp para a próxima live, você já clica no link e já entra, tá? É bem simples. Lani Silva, very good. Thank you, Lani. Obrigado aí, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos abrir daqui a pouquinho, deixa eu ver se tem um dado aqui, ó. Vamos lá, ó. Lembra o pessoal de entrar no grupo para pegar os slides. Pessoal, os slides vão ficar lá dentro do grupo apenas, tá? E eu vou colocar o e-book lá para vocês lerem depois também. E eu gostaria que vocês deixassem... Não, tá aí todos os nossos contatos, tá? Então, no Instagram é Richards Corporate, no LinkedIn é Richards Corporate English and Consulting. E se vocês quiserem falar com a Estela é do nosso comercial, se vocês tiverem interesse em participar de alguns dos nossos treinamentos, são nossos convidados, tá? A gente está à disposição para atendê-los. Fazemos os ciclos de lives, temos alguns fast trainings também ao longo da jornada, muito interessantes também, tá? Que vocês podem participar. Enfim, nós estamos preocupados aqui com o desenvolvimento de carreira, né? Olha, aqui, ó, partiu o Instagram, legal. Entrem lá no nosso Instagram, tá, pessoal? Apesar da gente estar engatinhando, vocês vão ver que não tem muita gente lá, não. Mas nos dê uma força lá que já ajuda, tá bom? Pessoal, espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Conto com a participação de vocês para próximos eventos, tá? Fiquem ligados nos grupos de WhatsApp. Se vocês puderem colocar o feedback de vocês aqui no chat, do que vocês estão achando, ó. Very good, Rafaela, ok, very good, Emerson, very good, great, ok, a senha, ó, a senha o Júnior acabou de colocar aí, é Mindset, tudo maiúsculo, tá, pessoal? Então entrem lá, Mindset, tudo maiúsculo, para vocês terem acesso ao material. Guys, one more time, thank you very much for your time, have a great evening. Thanks, Ricardo, okay, top. Guys, it was a pleasure sharing knowledge with you. I hope to see you in the next live for more great content, for more tips and terms and vocabulary to develop your career as soon as possible. Sandro, outstanding. Thank you, Sandro, for your feedback. I hope you guys liked it. One day, maybe we can plan to have a live only in English, but the purpose here was sharing knowledge for everybody in spite of the level. Okay, guys? Thank you so much. Have a great evening, and I'll see you guys around. Take it easy. All right, Capelli. All right. Okay, thanks for the messages. Have a great night, guys. Thank you so much. Remember, LinkedIn, Instagram, and the WhatsApp group for the next lives. Guys, thank you so much. Have a great one. If you have any questions, we're going to open. Nós vamos abrir o grupo de WhatsApp. Se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma dúvida, joguem lá no grupo de WhatsApp, nós vamos abrir para comentários. A gente deixa fechado ali para não tumultuar, porque o foco realmente é divulgar live, tá? A gente deixa aberto. Se vocês quiserem deixar um depoimento de vocês lá, de como é que foi a experiência de vocês com a nossa live, estamos à disposição. A senha está lá. Think different and fundamental. Isso aí mesmo, pensar fora da caixa, pensar diferente. Lembra então, ó, a senha lá para o arquivo é Mindset, tudo maiúsculo. Ok, pessoal? Thank you so much. Have a great evening. See you later, guys. Bye-bye.